Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os outros 5 casos em que a crase é proibida. Já deu uma olhada no outro vídeo? Os outros 5 casos que eu já mencionei? Se não, dá uma passadinha lá, né? Ou fique aqui conosco e depois passe por lá. Bora aprender mais um pouquinho? Então vamos entender um pouquinho quais são esses outros casos em que a crase ela é proibida. Já falamos de uma primeira parte, já com relação a essa proibição da crase, e agora essa é a segunda parte do vídeo. Então se você não viu a primeira, dê uma passadinha lá no nosso canal para dar uma olhadinha e fique aqui conosco para acompanhar essa segunda etapa de crases em que o seu uso é proibido, tá? Então bora lá. Primeiro caso, antes de pronomes pessoais. Então eu não tenho crase antes de ele ou ela. Dirigiu-se a ele, não tenho crase. Dirigiu-se a ela, também não tenho crase. Então pronome pessoal, eu não tenho crase. Fechou? Segundo caso, antes de pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos não admitem determinantes, tá? Então, os estudos apontados levaram a esta conclusão. Quando eu digo a esta, esse a não tem crase, porque o esta é um pronome demonstrativo, tá bom? E agora, existe exceção, né, dentro dos pronomes demonstrativos. Qual é a exceção? Antes de pronomes aquele... Olha só, todos aqueles? Não. Sempre a crase é admitida quando o termo regido for feminino, tá? Eu vou dar um exemplo. Aquele, marque aí, próprio, tal e mesma, tá? Então, antes desses, se o termo que estiver antecedendo for um termo que estiver no feminino que seja regido, eu tenho a crase. Exemplo, voltei àquela estalagem dos sonhos de abril. Então, quando eu digo que eu voltei àquele lugar, àquela situação, né? O verbo voltar é um termo regente, né? Ou seja, ele vai trabalhar ali, vai pedir uma preposição e o artigo para que se gere a crase, e isso tudo estará embutido no aquela, tá? Então você vai perceber que existe aquela ou aquele com acento grave. Por quê? O que vier antes é ele que está pedindo, que está regendo, tá? E está mandando isso daí, porque eu tenho uma preposição depois do verbo voltar, nesse caso, mais o artigo que vai se unir a este pronome demonstrativo, tá? Então, nesse caso, essas exceções, elas admitem sim o acento indicativo de crase. Belezinha? Próximo, marque aí, antes de pronomes indefinidos. Então, antes deles eu não tenho crase, professora? Não tenho crase, tá? Exemplo, refiro-me a certa pessoa, a determinada situação, tá? Então, eu não tenho ali a crase que antecede qualquer pronome indefinido. Belezinha? E o próximo, pronomes de tratamentos. Esse é bem legal. Não menosprezando os outros, mas esse é legal porque quem trabalha aí na área do direito trabalha muito com os pronomes de tratamentos para se referir ao juiz, né, a Vossa Excelência, e aí vai. Então, o que acontece? De forma geral, na crase, a regra diz o seguinte: os pronomes de tratamentos, com exceção a 3, não admitem a crase. Então, a Vossa Excelência, não tenho crase. A Vossa Alteza, a Sua Excelência, eu também não tenho crase. Esse sua é do pronome possessivo que eu vou falar já já, tá? Então, antes de pronomes de tratamento, com exceção a 3 que eu irei mencionar, eu não tenho crase, tá bom? Refiro-me a Vossa Reverentíssima, esse a antecedendo o pronome de tratamento vossa, eu não tenho crase. Quais são as exceções dentro do pronome de tratamento? Quando eu utilizar a senhora, senhoria e dona, tá? Então, exemplo, dirigiu-se a dona Wanda com muito respeito. Então, esse dona é um pronome de tratamento e eu tenho a crase, tá? Então, eu terei crase antes de senhoria, de senhora e de dona. Tudo bem, turma? Bora para a quinta dica, na verdade, o quinto caso em que a crase é proibida. Existem essas exceções e a gente traz aqui para que a gente possa reviver tudo isso, tá? O quinto é com relação ao pronome relativo e eu não tenho crase antes dos pronomes. Anote, tá? O que, o quem, que, quem, cuja e cujo. Eu não terei crase, tá? Quais os pronomes que eu terei crase com relação ao pronome relativo? O a qual? Esse eu terei, desde que o seu termo regido seja uma palavra feminina ou algo que peça isso, tá?
e as quais também, que é a sua derivação do a qual, tá? Então eu deixo aí um exemplo para que a gente possa entender. As partituras às quais me refiro estão no armário. Então esse as quais ele tem um acento indicativo de crase, tá? Um cuja que não tem, aí todo cuja não tem. Então é mais fácil a gente mencionar com relação a isso, né? Que, quem e cuja não admitem crase, mas a gente precisa entender mais essa essência do cuja, que muitas vezes a gente vê aí com acento indicativo de crase. Então, dentro dos pronomes relativos, que, quem e cuja não admitem a crase. Belezinha? Agora, com exceção a todos esses casos que eu mencionei, eu tenho um pronome possessivo, e o pronome possessivo ele é facultativo. Eu posso admitir ou não a crase. Dentro da regra da crase, ele é facultativo. Dei férias ao meu grupo, ou seja, a minha equipe organizada por mim. Então eu posso dizer que eu dei férias à minha equipe. Esse a minha equipe ele pode ter crase ou não, porque minha é um pronome possessivo, tá bom? Obedeço à sua regra ou não obedeço à sua regra, fica a critério de quem estiver utilizando naquele momento o acento indicativo de crase nesse a antecedendo o pronome possessivo sua ou não, tá bom? Fecho aqui esse vídeo com as regras da crase, ou seja, as que são proibidas. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo a todos.